Sabe quando a gente olha para o mundo e pensa, poxa, com tanto avanço, tanta tecnologia, por que as coisas parecem continuar num ciclo de conflito, de problema atrás de problema? Bem, hoje a gente vai mergulhar numa resposta bem antiga para essa pergunta super atual, explorando o argumento da carta bíblica aos Romanos sobre o que ele chama de espiral da rebelião. E toda essa análise parte de uma pergunta central, que é essa aqui. Será que a humanidade por si só consegue resolver seus próprios problemas? Será que a gente tem o que é preciso para se salvar? O texto que vamos ver hoje vai fundo nessa questão. Para começar, o ponto de partida desse argumento é uma observação bem direta sobre o mundo em que a gente vive. O texto descreve o cenário como um grande palco, sabe, onde um monte de salvadores e soluções diferentes disputam a nossa atenção. A ideia é que a gente está sempre depositando nossa esperança em sistemas humanos. A gente coloca nossa fé num partido político, numa nova ideologia, nos avanços da ciência ou em algum líder que parece ter todas as respostas, sempre acreditando que eles vão consertar tudo. Essa busca sem fim por uma salvação que venha de nós mesmos. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado está o esforço humano, essa tentativa de ser autossuficiente. Do outro, a solução que o texto apresenta, um caminho de restauração que vem de fora da gente. O argumento é que quanto mais a gente insiste no primeiro caminho, mais fundo a gente entra no problema. Tá, mas como essa espiral começa a girar para baixo? Vamos para o primeiro passo, que é a rejeição da verdade. E segundo o texto, isso não é um erro sem querer, não. É uma escolha bem consciente. O ponto de partida é que o conhecimento sobre um Criador é, de acordo com o texto, algo óbvio. A ideia é que o próprio mundo, a natureza, tudo isso já revela o poder divino. Por isso que a frase final é tão pesada. São indesculpáveis. Não dá para alegar ignorância. E esse ponto é fundamental. A rebelião não começa porque as pessoas não sabem, mas porque elas suprimem uma verdade que já conhecem. O primeiro passo nessa espiral, então, é a ingratidão. É uma recusa consciente de agradecer ou de dar o devido valor ao Criador. Agora, o segundo passo, que é uma consequência direta do primeiro. Essa rejeição da verdade leva ao que o texto chama de a grande troca. Uma mudança radical naquilo que a humanidade passa a valorizar e, no fim das contas, a adorar. O texto aqui define idolatria de um jeito bem amplo. Não é só sobre estátuas, não. Idolatria, nesse sentido, é o ato de trocar a adoração ao Criador por qualquer coisa que foi criada. Pode ser uma pessoa, um sistema político, uma ideologia, o dinheiro ou até a gente mesmo. Olha só essa sequência, parece um efeito dominó. Primeiro, o conhecimento de Deus é claro. Segundo, esse conhecimento é rejeitado por ingratidão. Terceiro, isso leva à idolatria, que é trocar a verdade pela mentira. E qual a consequência? O texto diz que Deus os entrega aos seus próprios desejos. Isso não é tipo um castigo aleatório, mas é como se Deus dissesse, ok, é esse caminho que vocês escolheram? Então podem ir até o fim. E quais são as consequências práticas disso tudo? Aí a gente chega no passo 3, a desintegração. O texto descreve um verdadeiro colapso social como resultado inevitável dessas escolhas. A lógica aqui é bem direta, né? Existe uma conexão clara entre a idolatria e a destruição da moralidade. É como se, ao tirar o centro espiritual, toda a estrutura social e dos nossos relacionamentos começasse a rachar e desmoronar. A decadência da sociedade vira um sintoma da decadência espiritual. E nossa, o texto pinta um quadro bem sombrio dessa desintegração. Ele descreve uma sociedade cheia de conflito, engano, fofoca, promessas quebradas, uma desumanização geral. É o fundo da espiral, onde os próprios relacionamentos se corroem, passando pela cobiça, pelo orgulho e chegando até na falta de misericórdia. E assim a gente chega no fundo do poço dessa espiral. A imagem que fica é de escuridão total. Mas o argumento não termina aí, não. Depois de detalhar todo o problema, o texto também aponta para uma saída. Esse aqui é o ponto máximo da rebelião. Não se trata mais só de fazer o que é errado, mas de ativamente aplaudir e incentivar quando os outros fazem também. É uma inversão completa de valores, onde o que é destrutivo passa a ser celebrado. No fim das contas, a análise deixa a gente com esses dois caminhos, bem diferentes um do outro. De um lado, uma vida guiada pela fé, que gera gratidão e adoração. Do outro, uma vida baseada na autossuficiência, que acaba levando a uma mente confusa e a esse ciclo de caos. Então, qual é a saída dessa espiral de autodestruição? A fonte argumenta que essa corrente pode sim ser quebrada. Como o texto resume, Jesus veio ao mundo exatamente para isso,
quebrar essa cadeia de rebelião através da sua morte na cruz, oferecendo um caminho de volta, de restauração. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. Qual é a raiz do conflito humano? A análise que vimos hoje oferece uma resposta teológica bem profunda. A causa não estaria nos nossos sistemas, mas dentro de nós, numa rebelião espiritual. E se isso for verdade, fica a reflexão. Onde é que a gente tem colocado a nossa esperança de salvação?